Boa noite, gente, tudo bem? Espero que sejam bem-vindos a mais... Bia, eu não tô te ouvindo. Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira palestra da LACME. Essa palestra é a nossa primeira palestra online, então é muita novidade para a gente estar trazendo aqui hoje para vocês. Espero que vocês gostem e a gente possa continuar trazendo, né, mais conteúdo para vocês dessa forma mais EAD e fica mais dinâmico para mais pessoas de fora poder participar. Hoje, nossa dinâmica vai funcionar, né, com a Bia, eu nossa não tô palestra. conseguindo te ouvir. Você tá me ouvindo? Sophie, tô te ouvindo. Tá tudo certo. A nossa palestra vai começar, então a gente vai ter algumas palavras-chave. Vai ter a palavra-chave que vai ser lançada para vocês durante a palestra, né, no final da palestra, pelo chat do YouTube, que é o pessoal da organização da nossa liga vai mandar. Então, eu espero que vocês fiquem bem atentos e bem participativos. Todas as dúvidas que vocês tiverem, mande no chat também, que depois disso eu e a Letícia, que é a vice-presidente, vai falar com a palestrante para ela poder tirar a dúvida de vocês. E é isso. E o formulário de inscrição, de inscrição não, de presença, né? Quando sair a palavra-chave, ele vai estar disponível na própria tela da live em forma de QR Code. E aí vocês conseguem acessar ele, preencher, para vocês garantirem o certificado de vocês, tá bom? E é isso. Agora eu vou passar a palavra para a vice-presidente, a Letícia. Espero que vocês estejam gostando já da ideia que a gente está trazendo aqui, essa palestra online. E é isso. Agora eu vou deixar com a Letícia. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos, né, à palestra. Espero que seja com caneta e papelzinho para anotar tudo o que vai ser dito nessa palestra, que vai ser maravilhosa. O nosso tema, né, sinomose em cães, do início da infecção às sequelas neurológicas. E apresentando a doutora Sofia, né, maravilhosa. Ela é formada, então, pelo Unisalesiano e aprimorando na clínica Meu Pet. E eu passo a palavra para a Sophie, espero que vocês esperem muito da palestra, façam bastante perguntas e aproveitem bastante. Vou passar a palavra para a Sophie. Gente, boa noite. Eu não tô conseguindo ouvir. Vocês conseguem me escutar? Oi, Sophie, a gente está te ouvindo sim, pode ficar tranquila. Ah, tá. Desculpa, viu? Eu saí agora que eu entrei de novo. Imagina, pode ficar à vontade. Eu posso começar a apresentação já? Pode sim. Gente, boa noite. Enquanto as meninas estavam me apresentando aí, eu não consegui ficar, eu parei de escutar o som, saí do aplicativo, agora que eu voltei. Mas meu nome é Sofia, eu sei que elas já falaram isso, mas eu me formei em medicina veterinária na Unisalesiana no final de 2024. E em 2025 eu entrei no programa de aprimoramento na clínica pública de Araçatuba, na Meu Pet, e estou no meu segundo ano de aprimoramento. Aqui na clínica a gente atende muitas doenças infecciosas e a sinomose é uma das principais, ela está no topo. É uma doença infelizmente muito comum e muito grave
dos cães. Então, o meu tema, o que eu vou falar no trabalho de hoje para vocês, é sobre a sinomose canina. Eu vou explicar da infecção sistêmica dessa doença até as alterações neurológicas. A gente vai conversar sobre a etiopatogenia, sobre o diagnóstico, o tratamento e principalmente a prevenção dessa doença. Pode passar. Aqui são alguns tópicos do que a gente vai conversar. Então, que nem eu falei, vou falar sobre a causa, a etiologia, as formas de transmissão da sinomose, a patogenia, tudo como ela funciona no organismo do animal, os sinais clínicos que esse animal vai apresentar, todas as formas de diagnóstico para essa doença, o tratamento, a prevenção e também vai ter um momento ali para o final onde eu gostaria de conversar com vocês, para vocês comentarem, fazerem suas dúvidas, tá bom? Bom, então o que é a sinomose, pessoal? A sinomose, ela é uma doença infecciosa causada por um vírus da família Paramyxoviridae, do gênero Morbillivirus. Ela é uma doença altamente contagiosa, de muita fácil contaminação entre um cão e outro, que acomete canídeos, então cachorros de todas as idades. Ela tem uma predileção, acomete mais animais jovens, então filhotes, principalmente sem vacina, porque eles estão ali na sua formação imunológica, tem uma debilidade do sistema imunológico, então ela acomete mais, mas acaba pegando todas as idades de cachorro. Inclusive, a sinomose também pode acometer outras espécies, mas ela não funciona da mesma forma, ela não se dissemina igual no cão, principalmente pela questão de receptores ali das células de gatos, por exemplo, então felinos, suínos, todos eles podem ter o vírus da sinomose, mas eles não desenvolvem a doença. Está mais relacionado com receptores do vírus, com as células do animal, então não funciona da mesma forma como em cão. Ela é uma doença que se dissemina em cão apenas, por mais que pegue outras espécies. Esse vírus, ele é um vírus de RNA de fita simples, então o material genético dele é de fita simples. É um vírus envelopado, é importante a gente saber isso, porque quando ele tem esse envelope, é uma camada de lipídios que ele tem ao redor. Inclusive, nessa imagem, no final do slide que eu coloquei para vocês, é como se fosse o vírus da sinomose. Essa bolinha com esses negocinhos aparecendo é o vírus da sinomose, é a cápsula dele. É uma camada de lipídio que é muito fácil de ser eliminada no ambiente. Quando o vírus não é envelopado, ele já se torna muito mais difícil a eliminação do ambiente, mas como o vírus da sinomose ele é envelopado, ele acaba sendo mais fácil. A simetria desse material genético é helicoidal, então ao redor da fita de RNA dele, é como se formasse uma hélice, que fica tudo dentro da cápsula. Em volta dessa cápsula do vírus da sinomose, ela possui duas proteínas na sua estrutura, que é a hemaglutinina e a proteína de fusão. A hemaglutinina são esses que estão em volta do vírus ali na imagem, parecendo a orelha do Shrek. Ela que a gente chama de hemaglutinina, e a principal função dela é encostar na célula do hospedeiro e fazer a cápsula do vírus ficar parada ali junto com a célula do hospedeiro. Essa é a função da hemaglutinina. A proteína da fusão vai agir ali com o receptor para conseguir passar o material genético do vírus para dentro da célula do hospedeiro. E é um vírus que possui tropismo por células linfocíticas e epiteliais. Então, afeta bastante ali a parte do sistema imunológico e onde tem epitélio, que a gente vai conversar mais para frente também. Quais são as formas de transmissão da sinomose? É uma doença que se transmite principalmente por contato direto com secreções. Então, secreção nasal de um animal contaminado, secreção ocular, saliva, urina, fezes, tudo isso de matéria orgânica do animal contaminado pode transmitir. Acontece muito também por inalação de aerosóis. Então, um animal contaminado espirra, tosse, com isso sai aerosóis e aí um outro animal vai lá, inala isso e se contamina. Também pode acontecer por fômites. Fômites são objetos, né? Então, comedouros, bebedouros compartilhados, caminhas compartilhadas, brinquedos, tudo isso pode transmitir. E também ocorre por via transplacentária. Então, uma cadela gestante, ela pode transmitir a sinomose para os seus filhotes enquanto ela está na gestação. Através do leite, pela amamentação, também pode acontecer, mas já é mais raro. Normalmente, os filhotes pegam ou via transplacentária, ou após o nascimento, pelo hábito de lambedura da mãe, de ficar lambendo eles, ela passa também esse vírus da sinomose muito fácil.
Pode passar, Bia. Gente, começando a falar sobre a patogenia, que é como o vírus age no corpo, então vamos supor que um animal se contaminou através de aerosóis, inalação de aerosóis. Então, inicialmente, esse vírus da sinomose, ele vai ficar contido nos tecidos linfóides do trato respiratório e nos linfonodos regionais. Ele vai ficar ali nesse começo da infecção, nesse primeiro contato com a contaminação. A partir de 3 a 6 dias após esse primeiro contato, vai ocorrer o que a gente chama de viremia primária, que é o primeiro pico do vírus no organismo. Ele vai se espalhar e ele vai conseguir atingir órgãos linfáticos. Então, baço, medula óssea, timo, todos esses órgãos que são muito importantes no nosso sistema imunológico, o vírus vai chegar e vai atingir eles. E essa fase é onde ocorre aquela imunossupressão severa, o animal fica muito debilitado e muito predisposto a pegar infecções secundárias. Então, é muito comum da gente encontrar animais no começo da sinomose que se associou ali com uma pneumonia, uma conjuntivite, cistite, né, inflamação da bexiga, dermatites também pode acontecer, é nessa fase que eles ficam mais imunossuprimidos. A partir daí, só piora, né, vai ocorrer uma viremia, um pico de viremia secundário, que é quando ocorreu uma disseminação sistêmica. Então, o vírus já passou para tudo que ele tinha que passar no organismo, é a pior fase, é a fase final que a gente fala da sinomose. Quando um animal tem um sistema imune forte e responsivo, então, por exemplo, é um animal que se alimenta bem, saudável, vacinado principalmente, ele vai conseguir neutralizar esse vírus antes de chegar na viremia secundária. Então, lá no primeiro contato ou até a viremia primária, ele já consegue neutralizar e eliminar esse vírus, evitando a disseminação sistêmica. Quando é um animal debilitado, com um sistema imunológico debilitado, um animal não vacinado, que não tomou colostro, não se alimenta de forma correta, infelizmente acaba ocorrendo essa viremia secundária, que é quando o vírus consegue ter acesso a toda a circulação sanguínea e ele se espalha, conseguindo chegar em epitélios. Então, ele acomete o epitélio do trato respiratório, do trato gastrointestinal, urogenital, que é ali associado com a bexiga, pega a pele também e, consequentemente, ele vai chegar no sistema nervoso central também, onde vai começar a acontecer os sinais neurológicos. Essa viremia secundária, ela costuma acontecer entre 5 a 10 dias depois desse primeiro contato dele com o vírus. Sobre a chegada do vírus no sistema nervoso central, gente. Então, tá na viremia secundária, ele já atingiu ali todo o trato, os tecidos epiteliais, ele já atingiu isso e ele chegou no sistema nervoso central. O que ele vai acometer? Ele principalmente mexe na bainha de mielina. Nessa imagem no centro do slide, a gente tem um neurônio, é o formato de um neurônio. Então, a gente tem o núcleo celular, os dendritos que estão em volta, o corpo celular, que é essa parte maiorzinha, e esse prolongamento que ele tem depois do núcleo, a gente chama de axônio. É por ali onde vai passar os estímulos nervosos. Esse axônio, ele é revestido, ele é coberto por bainha de mielina, que são esses quadradinhos que revestem mesmo o axônio. Essa bainha de mielina, ela tem uma função de proteção do axônio e ela também age como um revestimento para não deixar os impulsos nervosos escaparem. Então, para eles serem transmitidos corretamente até o seu local. O vírus da sinomose, ele vai afetar, causando uma desmielinização dessa bainha de mielina. Ele vai destruir essa bainha vai deixar de proteger o axônio e os impulsos nervosos vão se perder, eles não vão chegar onde eles têm que chegar, que vai causar o sistema neurológico. A gente precisa entender que no cérebro nós temos a parte mais externa, que é chamada de substância cinzenta, e a parte mais interna, que é a substância branca. O vírus da sinomose, esses sinais neurológicos, ele vai acometer a substância branca do cérebro, que é essa parte mais interna, que é onde fica localizado o axônio do neurônio, e onde ocorre essa transmissão de impulsos nervosos. É ali onde ele vai acometer. Então, os impulsos não têm para onde ir, eles ficam perdidos e o animal apresenta diversos sintomas neurológicos quando isso acontece. Isso já é a fase final, tá, gente, da sinomose. Já é o último pico dela, já é o sinal neurológico. Bom, sinais clínicos, eles são diversos. A gente precisa entender que a sinomose, ela pega diversos sistemas do organismo. Então, como eu falei, é o respiratório,
cutâneo, tem alteração na pele também, tem alteração gastrointestinal, tem alteração neurológica. E aí, quando a gente vai atender, tem alguns animais que a gente atende e eles têm tudo. E tem também animais que apresentam só o respiratório ou só o respiratório associado com o cutâneo. Tem a maioria, principalmente do que chega aqui para atendimento, já está em sinal neurológico e junto dele tem o acometimento do trato respiratório, é o principal. Não tem uma ordem para acontecer, mas quando chega no neurológico a gente já sabe que é o último, que é o estágio final. Antes de atingir o neurológico, não tem uma ordem correta. Então, o animal pode começar apresentando sintomas do trato gastrointestinal, pode começar apresentando sintomas do respiratório, a gente não tem como definir. Mas o neurológico a gente já sabe que é o último. Então, no trato respiratório, o que a gente vai ter de sintomas? Essa primeira imagem é um cachorro que a gente fala que é a clássica cara da sinomose. A gente consegue ver que parece um filhote, né? Aparenta ser um filhote. O olhinho todo cheio de secreção, o nariz com presença de secreção purulenta, então provavelmente já tá... Desculpa, gente, isso já caiu. Provavelmente já tá aí com uma infecção secundária associada, pneumonia. Secreções nasais e oculares, então, são comuns. Espirro e tosse também, que é a principal forma de transmissão também, porque ele vai expelir esses aerosóis contaminados. Pode levar a pneumonia secundária, pode apresentar muito sinal de conjuntivite, ceratoconjuntivite seca, também é clássico no tratamento no acometimento da sinomose. De sinais cutâneos, a gente vai ter, nessa segunda imagem, tem uma foto que mostra bem, a hiperqueratose. Quando o animal tem sinomose, ele tem uma produção exagerada de queratina, que é uma proteína que a gente tem na unha, no cabelo. E aí, no animal, essa hiperqueratose vai acabar causando, que nem vocês estão vendo na segunda imagem, um espessamento do coxim, da região mucosa do nariz, do focinho do animal. Então, tudo vai ficar espessado, grosso, ressecado. Também pode ter dermatite pustular, que é essa última imagem, que é muito comum também, principalmente no abdômen. A gente percebe como se fossem umas bolinhas de pus no local. E uma descamação cutânea não é certeiro, né, gente? Todos esses sintomas podem envolver diversas coisas, por isso que é mais difícil de chegar no diagnóstico da sinomose. Mas a descamação também ocorre e ela é basicamente algumas áreas de alopecia no corpo do animal, que tem presença de seborreia seca, que parece como se fosse uma caspa, né, na pele dele. Bom, gente, do trato gastrointestinal, o principal sintoma que ele vai ter é a êmese, que é o vômito, e a diarreia. A febre que está escrito aí, ele vai ter em todos os tratos, tá, pessoal? Eu coloquei aí, mas ele vai ter sempre a febre. E ele vai ter o vômito. A diarreia, ela pode ser com sangue ou com muco, porque o vírus vai causar uma inflamação generalizada, vai inflamar a mucosa intestinal, fazendo com que ela descame. Enquanto ela descama, ela sangra, então vai ter presença de muco, vai ter presença de sangue nessa diarreia também. Ele também pode apresentar, né, uma hiporexia ou anorexia, que é a falta de apetite, não está se alimentando bem. E de sinais neurológicos, quando acomete o sistema nervoso, ele pode apresentar diversos sinais. O que a gente costuma mais ver é a mioclonia. A mioclonia a gente fala que é praticamente patognomônico da sinomose. Quando a gente associa ao histórico, aos sinais clínicos. O que é a mioclonia? Eu vou mostrar um vídeo no próximo slide, mas é um movimento involuntário da musculatura. Pode ser mais focalizada na região facial, pode ser dos membros. Algum lugar ele vai ter um movimento involuntário do músculo, então ele fica o tempo todo mexendo alguma região de forma involuntária. Ele pode ter convulsões também, ataxia, que é o andar cambaleante, paresia ou paralisia, principalmente dos membros pélvicos, mas pode evoluir para os membros torácicos, não tem uma ordem. Ele costuma ter head turn também, que é o rostinho virado para um lado, head tilt, quando o rosto está inclinado para o lado também. Pode acontecer nistagmo, que é o movimento involuntário das pupilas, pode ser horizontal, pode ser vertical, podendo evoluir também para uma cegueira súbita, dependendo do caso. Esse vídeo que eu quero mostrar para vocês, gente, mostrando a mioclonia mesmo, esse movimento involuntário do músculo. Então, não sei se a Bia consegue passar, mas vai mostrar esse filhote tendo esses movimentos. Não tá rodando, né, Bia?
Ai, gente, esse vídeo é muito legal. Eu queria muito que vocês vissem. Eu vou tentar mostrar pela câmera do meu celular, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela. Ó, Eu gente, vou, eu vou tentar colocar o vídeo aqui para você, se Você acha que deu precisar. certo? Não, mostra aqui. Você acha? Ah, você que sabe, dá para ver, tô conseguindo ver aqui. Tá todo mundo conseguindo ver? Eu vou colocar para rodar o vídeo, peraí. Aí. Pronto. Então, gente, nesse caso, tá mais focado ali na região do rostinho dele, mas pode acometer o corpo todo, ele tem esses movimentos bem involuntários mesmo. Vou colocar para rodar de novo. A gente percebe também no vídeo que é um filhote, né? Ele é mais novinho. Ih, peraí que eu mexi. Então, ele fica desse jeito. É patognomônico, gente, quando a gente vê um animal com esses sintomas e associa, né, com outros sinais clínicos, com um histórico, a gente pode diagnosticar certinho que provavelmente vai ser sinomose mesmo. É o que mais costuma acontecer quando se fala em sinal neurológico, num caso de sinomose, são as mioclonias. Bom, eu vou entrar agora no diagnóstico. Então, nós temos várias formas de diagnosticar. Eu vou falar de cada uma. E o que é muito importante é saber qual fase usar qual diagnóstico. Então, junto das formas de diagnóstico, obviamente, né, que eu já falei várias vezes, a gente tem que saber o histórico desse animal. É muito importante a gente fazer essa anamnese com o dono do cão, com o tutor. Então, ele é vacinado, ele teve contato com um animal infectado, às vezes não esperou terminar o protocolo vacinal e já levou para passear, e aí pode ter se contaminado pelo ambiente. A gente tem que ter essa conversa com o dono do animal e a gente tem que avaliar os sinais clínicos que ele apresenta. Tá com secreção, tá com vômito, tá com diarreia, já chegou em sinal neurológico. Tudo isso associado com as formas com os métodos de diagnóstico que eu vou falar agora. Nós temos um que a gente usa muito, que é o teste rápido. A gente usa em casos mais de emergência, que a gente precisa desse resultado mais rápido. É chamado de teste imunocromatográfico e ele funciona exatamente como um teste de gravidez mesmo. Então, qual que é a função desse teste rápido? Ele vai detectar a proteína viral presente no antígeno. Então, o objetivo dele é detectar essa proteína do antígeno, do vírus. A gente vai pegar um material de amostra. Eu vou falar sobre os tipos de amostra que a gente pode mandar nos exames também, tá? Mas a gente vai pegar esse material da amostra e vai colocar com um reagente que se liga com um anticorpo. E aí, se por acaso tiver uma reação ali, se conseguir encontrar a proteína desse vírus, ele vai testar positivo no teste rápido. Que aí vai aparecer igual na imagem ali, os dois risquinhos, né? Que aí significa que é positivo. Se aparecer só um risquinho, é porque deu negativo o teste. E se não aparecer nenhum risquinho, é porque está com algum defeito naquele teste e precisa refazer em outro. E é muito importante a gente saber que os testes rápidos, ele não é recomendado em caso de uma infecção precoce. Então, quando está lá naquele primeiro contato que ele teve com o vírus, não é recomendado porque ainda não deu tempo dele de ter antígeno corrente na circulação sanguínea. Ele está mais focado ali nos linfonodos regionais. Então, a gente ainda não consegue encontrar o antígeno na circulação sanguínea. Infecção tardia, também não é recomendado o teste rápido, porque quando a gente já está na fase final, já está em sinal neurológico, esse vírus não está mais circulante ali no sangue, ele não está mais na circulação sanguínea, ele já foi para o sistema nervoso, já foi para a medula óssea, é difícil de continuar encontrando ele ali. E logo após vacina, também é importante a gente não ter esse cuidado logo após a vacina, porque pode ter reação com o antígeno da vacina. A gente usa, né, em vacina o vírus inativado e pode ser encontrado essa proteína viral pela vacina e não pela infecção ativa em si. Então tem que tomar esse cuidado. Gente, as amostras que a gente envia para o teste rápido é a mesma que a gente vai enviar para esse que eu vou falar agora, que é de citologia, que é principalmente um suave conjuntival e nasal, pode ser até oral também. Então é como se fosse aquele cotonete de suave mesmo. Você vai passar na região de conjuntiva do animal, depois vai passar na região nasal dele. Tem gente que também passa na região oral. Tudo bem, você pode associar as três ali e mandar para fazer o teste rápido, para fazer a citologia.
O que eu aprendi muito, principalmente aqui no meu aprimoramento, a gente gosta de associar todas as amostras, a maior quantidade de amostras possíveis. Então, pega esse suave conjuntival, esse nasal, junta com o sangue, junta com uma amostra de urina, porque aí quanto mais amostra você tem, maior a chance de você encontrar o vírus, o antígeno. Então, pode fazer uma mistureba das coisas aí para fazer os testes. A citologia, então, é um outro método de diagnóstico onde a gente vai buscar por corpúsculos de inclusão. O que é corpúsculos de inclusão? Quando o vírus está avançado no organismo, ele causa algumas alterações dentro das células, que é típica de cada vírus, algumas alterações típicas. A gente chama isso de corpúsculo de inclusão. No caso da sinomose, é comum a gente encontrar corpúsculos de Lenz, que é o tipo da sinomose, dentro das células. Então, a gente pega essas amostras que eu falei, suave conjuntival, sangue e urina, coloca na lâmina, manda para o laboratório, avalia no microscópio e a gente procura por esse corpúsculo. Aqui nessa imagem, então, eu tenho uma amostra de leucócitos e bem no centro vocês podem ver esse ponto, esse roxo mais forte, ele seria um corpúsculo de Lenz. Então, é um tipo de diagnóstico que a gente pode associar também para buscar o definitivo da sinomose. Eu vou falar melhor também, gente, sobre os tipos de teste, em qual fase a gente faz. Mas a citologia, ela é mais recomendada numa infecção mais tardia, então na fase mais final da sinomose, porque deu tempo desse vírus agir nas células e causar esses corpúsculos de inclusão, tá? Outra forma também, então, é a sorologia. A sorologia, o objetivo dela é detectar anticorpos. Então, o teste rápido, o objetivo é detectar a proteína do vírus, a citologia, os corpúsculos de inclusão, e a sorologia, os anticorpos, em análise de sangue. Então, para a sorologia, a amostra vai ser só sangue mesmo. Não vai juntar com suave nasal, nem ocular, conjuntival, nada. Então, como que funciona? A gente leva a amostra de sangue e aí é feita uma detecção de anticorpo nesse exame. Dentro da sorologia, nós temos o IgM, que é um tipo de imunoglobulina, e o IgG. O IgM indica para a gente uma infecção mais recente, ativa. E o IgG indica uma exposição prévia, pode ter muita alteração vacinal também. Então, a gente nunca usa a sorologia como diagnóstico definitivo, a gente sempre usa para associar, porque ela não consegue garantir para a gente se aquele anticorpo que ela encontrou é de vacina ou se não é, se é uma infecção ativa ou se foi uma exposição prévia que esse animal teve. Ela é sempre associada, nunca o definitivo. Desculpa, gente, nunca o definitivo. E aqui eu coloquei embaixo dessa seta, da mesma forma que eu coloquei nos outros, quando a gente não é recomendado utilizar. Então, animal vacinado não é recomendado utilizar, porque a gente pode acabar encontrando anticorpo da vacina e não do vírus ativo. Na fase inicial da doença também não é recomendado, porque o animal não deu tempo ainda de produzir esses anticorpos. E animais muito imunossuprimidos, às vezes você também não vai encontrar, porque o sistema imunológico dele não conseguiu produzir mesmo, por uma falha da imunossupressão. Então não é recomendado nesses casos. E a gente tem o principal, que é o PCR, que a gente fala que é o método padrão ouro, porque ele é o melhor em todas as fases, ele é o mais específico. Por que a gente já não logo vai de cara no PCR, então, né? Se ele é o melhor. É mais por conta de custo mesmo, porque ele é mais caro. Então, normalmente a gente tenta investigar com esses outros testes antes, mas tem momentos que é necessário o PCR e eu vou explicar agora. O que é esse PCR? Ele é uma reação em cadeia de polimerase. O objetivo dele é detectar o material genético. Então, não é igual ao teste rápido que tenta detectar uma proteína do vírus. Ele detecta o RNA, o material genético do vírus mesmo. A gente usa o método RT-PCR, que é o PCR com transcrição reversa, porque o vírus ele tem um RNA. Então, o RT-PCR, ele converte o RNA em DNA e mostra pra gente se apresenta ou não na amostra que a gente enviou. As amostras que a gente usa para fazer PCR: sangue, urina, suave conjuntival e nasal, igual eu falei. E muito utilizado também é o líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, que a gente extrai ali da medula do animal e envia como amostra. Quando o animal já está em fase neurológica,
não adianta a gente mandar para o PCR uma amostra de sangue, uma amostra de suave conjuntival. Não adianta, porque o vírus não vai estar mais em circulação sanguínea. Ele já vai estar em sistema nervoso, já vai ter acometido essa parte, então só com o líquor para a gente fechar o diagnóstico quando o animal já está em sintoma neurológico. Uma limitação do PCR seria que ele pode detectar vírus vacinal até 3 semanas depois que o animal tomou a vacina. Então, é sempre importante associar com os sinais clínicos. A clínica é soberana, né? Essa frase é muito real, a gente sempre tem que associar. E se o animal testou positivo, mas ele tomou uma vacina recente, com menos de 3 semanas, o indicado seria fazer uma contraprova, né? Seria refazer esse PCR depois de um tempo, às vezes mudar a amostra, mas como eu falei, se já tivesse no neurológico, só o líquor mesmo. Mas às vezes mudar essa amostra ou repetir o exame só para ter certeza. Gente, esse esquema que eu montei é porque eu sei que ficou um pouco confuso de tudo que eu falei dos diagnósticos, então eu montei para tentar facilitar um pouco um resumo do que a gente usa na fase inicial, na viremia primária e na viremia secundária. Então, na fase inicial, que é onde o animal teve aquele primeiro contato e está localizado em linfonodos regionais do trato respiratório superior, o teste rápido não tem recomendação, porque ainda não tem o antígeno circulante ali para ele encontrar a proteína viral. Não é recomendado, ele pode te dar um falso negativo. A citologia não tem recomendação, porque ainda não deu tempo de criar os corpúsculos de inclusão, o vírus ainda não afetou a célula a ponto de criar esses corpúsculos. A sorologia também não, porque também não deu tempo de criar anticorpo. O PCR seria o ideal nesse caso da fase inicial. Na viremia primária, que é quando já tem um acometimento ali da região do baço, da medula óssea, já está mais disseminado, o teste rápido pode ser utilizado, porque já tem na circulação, então ele já pode encontrar o vírus, a proteína viral. A citologia ainda não tem recomendação, porque o corpúsculo ele é principalmente causado quando o vírus já está em contato com o epitélio. E ele só entra em contato com o epitélio na viremia secundária. Então, até a viremia primária ainda é muito difícil você encontrar o corpúsculo de Lenz. A sorologia já pode ser utilizada, lembrando sempre associar com outro método, mas ela já pode ser utilizada porque já deu tempo do organismo criar o anticorpo. E, novamente, o PCR é o mais ideal nessa fase. E a viremia secundária, que é quando já tem a disseminação sistêmica, já tem acometimento neurológico, o teste rápido não vai ser útil para a gente, porque não está mais na circulação, né? Então, ele não vai encontrar. A citologia pode ajudar bastante a gente pode mandar, né, uma amostra e talvez a gente encontre esse corpúsculo de Lenz. Sorologia também pode ajudar, vai ter anticorpo presente. E o PCR, novamente, é o ideal, lembrando que nessa fase, com acometimento neurológico, é só com a amostra de líquor, para detectar realmente material genético. Eu coloquei ali embaixo fatos importantes para a gente associar com tudo isso. Então, de novo, se atentar ao histórico e aos sinais clínicos. Por exemplo, você fez um teste rápido e deu negativo. Então não está com sinomose. A gente não pode pensar dessa forma, porque e se o animal já tiver com acometimento neurológico? E se já passou da circulação e deu um falso negativo? Então, sempre associar com o histórico, com os sinais clínicos, ter cuidado com a interferência da vacina. Então, sempre questionar o tutor se tem vacinação, se é vacina ética, inclusive, quando foi realizada a vacinação, para a gente conseguir monitorar melhor. E a amostra que você envia faz total diferença. Então, na fase inicial, o ideal de amostra seria aquela junção que eu falei do suave com sangue, com urina. Na viremia primária também pode misturar tudo isso. Na viremia secundária, o mais ideal seria o líquor, porque tem acometimento neurológico. Bom, gente, entrando nas formas de tratamento da sinomose. Cada caso é um caso, você tem que estudar sobre o seu paciente para definir um tratamento realmente efetivo, mas os pontos principais: isolamento do animal. Esse animal precisa ficar isolado, porque é uma doença muito contagiosa, de muita fácil transmissão. Então, isola esse animal num ambiente separado de outros cães, na casa. Você mesmo, quando tiver contato com esse animal, higieniza bem as mãos, se higieniza antes de ter contato com seu outro animal. Terapia de suporte, então a gente tem que garantir que esse animal esteja sendo bem nutrido e bem hidratado.
não está querendo se alimentar. É importante a gente pensar na passagem de uma outra forma de alimentação. Então, passagem de sonda nasogástrica, sonda esofágica vai auxiliar bastante nesses casos. Manter o animal sempre hidratado, se ele não estiver comendo, não estiver bebendo água, o ideal seria manter ele em fluidoterapia intravenosa para garantir essa hidratação. E, assim, o principal que a gente vai usar para esse tratamento seria uma antibiótico terapia de amplo espectro, porque o foco da sinomose, o que ela mais faz é imunossuprimir o animal. Quando o animal está imunossuprimido, ele pode ter uma gama de bactérias para acometer ele nos vários tratos que a sinomose acomete. Então, antibióticos de amplo espectro, para garantir que está cobrindo o máximo possível. Coloquei alguns exemplos embaixo, que são utilizados, então, amoxicilina com clavulanato de potássio, sulfametoxazol com trimetoprima, doxiciclina. A mais utilizada, que eu conheço, pelo menos que se utiliza muito, é a sulfametoxazol com trimetoprima. Por ela, todas têm, né, esse amplo espectro, mas ela que é a mais utilizada. Mas, que nem eu falei, é importante prestar atenção no animal, porque, por exemplo, vamos supor que o animal está com maior acometimento respiratório. A doxiciclina ela é um antibiótico mais indicado para trato respiratório. Então, seria mais importante para ele, às vezes, associar com a doxiciclina ou fazer o uso só dela. Então, como eu falei, né, cada caso é um caso, mas é importante sempre fazer um uso de antibióticos com amplo espectro. Anticonvulsivantes são muito utilizados também, porque quando há acometimento neurológico, um dos sinais pode ser a convulsão. Tratamento sintomático, gente. Então, o animal está com diarreia, a gente vai vai auxiliar com probióticos. Está com vômito, a gente entra também com antieméticos, protetores gástricos para proteger essa mucosa do estômago. Às vezes uma associação com colírios ali para auxiliar nas conjuntivites que ela causa. Também pode ter bastante acometimento cutâneo, né, da pele. Então, associar uns shampoos terapêuticos, dependendo de cada caso, a gente entra com tratamento sintomático. Tem um complexo de vitaminas que são muito importantes também de serem usadas no tratamento da sinomose, principalmente vitaminas do complexo B. Então, B1, B2, B6, B12. O que elas fazem? Elas participam da manutenção da mielina, que é bem onde o vírus atinge, né, a bainha de mielina. Elas participam dessa manutenção e elas têm um alto poder de regeneração dos nervos. Não é como se ela fosse tratar o sinal neurológico. O animal tá ali convulsionando, tá com ataxia, vamos entrar com esse complexo de vitaminas aí que ele vai se curar. Não acontece dessa forma, mas é um suporte que a gente dá mesmo para esse sistema nervoso. Protege um pouco desses nervos, dessa bainha da mielina, é um suporte mesmo. A gente usa também alguns antioxidantes, vitamina E, vitamina C, porque causam estresse oxidativo, a sinomose no organismo. Então, ajuda também nessa proteção neurológica. A gente tem até um xarope que a gente costuma utilizar aqui, um xarope de manipulação, onde a gente associa todas essas vitaminas para auxiliar nessa parte. Bom, gente, agora falando um pouco sobre outras formas de tratamento, que às vezes são utilizadas, às vezes não, como antivirais. Às vezes a gente pensa, né, mas a sinomose é um vírus. Então, por que eu estou tratando ela com antibiótico e não com antiviral? Os antivirais que a gente tem para uso, eles não têm uma eficácia comprovada. Se eu não me engano, pelo que eu estava dando uma olhada, o rivarabina era um que era mais utilizado no começo para estudar sobre a eficácia dele na sinomose. Não foram bons os resultados, ele não teve uma eficácia comprovada e, além disso, ele tem uma toxicidade muito importante, ele afeta muito ali a parte do fígado e do rim, principalmente. Então, a que custo, sabe? Você tem que pensar, compensa tentar o tratamento com antiviral, sendo que ele não tem uma eficácia, né, que se comprove, e ele tem uma toxicidade alta, às vezes você vai acaba piorando esse quadro imunológico do animal. Não é recomendado o uso de antiviral para tratar a sinomose. Imunomoduladores também tem um pouco dessa polêmica, porque ele pode ser bom, mas mais pensando na fase inicial, que é quando não acometeu medula óssea ainda. Porque os imunomoduladores, a função deles é estimular a produção da medula óssea, né? Estimular a produção de anticorpos, da nossa parte protetora, imunológico mesmo. E se o vírus da sinomose já estiver acometendo a medula óssea, então, às vezes, o uso desse imunomodulador vai piorar, porque ele vai estimular a produção ali e vai acabar estimulando, sem querer, né, a proliferação desse vírus. Então, saber até que ponto usar também não é muito recomendado, ainda mais quando já está numa fase mais tardia da sinomose.
também não tem uma comprovação consistente, né, de funcionalidade no uso dos tratamentos. Então, saber o que associar ali na hora de tratar, lembrando que cada caso é um caso, né? E em casos de sequela, gente, então o animal ele tem uma alteração neurológica. Dependendo da gravidade das alterações, do tempo da doença, ele pode ter sequelas permanentes. Então, mesmo que o organismo dele conseguiu reagir bem ao vírus, conseguiu eliminar bem o vírus, ele sempre vai apresentar alguns tipos de sequelas em alguns casos. Quando isso acontece, é muito importante a gente associar, recomendar para o tutor fazer uma associação com fisioterapia, com acupuntura, pensando mesmo na reabilitação motora, a acupuntura, pensando mais em pontos de dor que ele tem, seria importante associar no tratamento. E a gente também precisa conversar sobre a eutanásia. A sinomose, ela tem cura. Quanto antes a gente descobre, mais fácil da eliminação total desse vírus. Quando a gente descobre ela de uma forma mais tardia, o tratamento, ele pode ser muito longo, ele pode não ser efetivo. O animal tem um risco muito grande de vir a óbito durante o tratamento, dependendo do grau em que ela tiver. E a gente sempre precisa conversar sobre isso, ainda mais quando já está numa fase neurológica elevada, né, mais agravada, que a gente sabe que vai ter sequela, sabe que talvez ele não reage da forma que a gente gostaria. Então, precisa ter isso em mente também, até que ponto levar isso, né? Priorizar sempre o bem-estar do animal. É um animal que está comatoso, fica urinando nele mesmo, defecando nele mesmo, não se movimenta mais, não tem reação, o sistema imunológico dele está extremamente debilitado. Até que ponto a gente vai levar isso, né? Então, se a gente já sabe que é um animal que talvez não reage tão bem ao tratamento, a gente pode ter essa conversa com o tutor, explicar e aí deixar para ele pensar, né, no que ele gostaria mais e indicar a eutanásia também. Bom, gente, para finalizar, eu quero falar da parte principal do tratamento da doença da sinomose, que é a prevenção. A gente precisa prevenir ela de acontecer, porque realmente é uma doença de difícil tratamento. Tem cura, né? Igual eu falei, dependendo do estágio, então quanto antes a gente pegar, mais fácil, mais responsivo o animal vai ser para o tratamento, mas a gente precisa prevenir a todo custo. Então, vacinação. Vacinação é o principal, é o mais importante. O protocolo vacinal em filhotes deve ser realizado corretamente, o filhote não deve ter acesso à rua antes de terminar o protocolo vacinal. Pode começar ali com 2, 3 meses, dependendo, né, se ele teve amamentação com colostro ou não. Faz o protocolo correto, tem veterinários que indicam 3 doses, tem veterinários que indicam 4. Depois do protocolo, ele já pode ter passeios, né, contato com outros cães. Outra coisa importante também é realizar a quarentena de novos animais. Então, se você resgatou um animal, adotou um animal novo, mantenha ele separado do seu, pelo menos no início, até você fazer testes, exames de sangue, testes de rotina, realizar essa quarentena, não deixar ele já ter de cara um contato com o seu cão ou com algum outro cão sem a gente saber direito com o que está lidando. Esse vazio sanitário, gente, é mais ou menos quando você tem um animal com sinomose e ele infelizmente vai a óbito ou é realizado a eutanásia. A gente recomenda um vazio sanitário de 3 a 6 meses. Então, 3 a 6 meses sem você ter outro animal naquele mesmo ambiente. Então, meu cachorro morreu de sinomose. O ideal é eu esperar esse tempo para eu ter outro animal. A gente já conversou que o vírus da sinomose, ele é um vírus encapsulado. Então, ele é de fácil eliminação do ambiente. Porém, a gente não tem garantia, né, de que foi completamente eliminado. Nesse período de 3 a 6 meses já é mais seguro para a gente introduzir um novo animal no local. Então, mesmo com uma esterilização, mesmo com uma desinfecção correta do ambiente, seria ideal esperar esse tempo. E a outra forma de prevenção é a higienização, né? A higienização de fontes, que são objetos, e do ambiente mesmo. É um vírus muito sensível à água sanitária, desinfetantes à base de amônia quaternária e álcool 70. Então, está sempre passando na sua mão quando mexe com outros animais, limpando o ambiente, inclusive em canis, em clínicas veterinárias, é muito importante essa higienização para a gente evitar o contato. Aqui na clínica mesmo, né, direto a gente atende algum caso com suspeita de sinomose ou com sinomose mesmo, e a gente costuma flambar a mesa depois do atendimento. Então, a gente coloca fogo na mesa
Mas é porque eu não escrevi ali, inclusive, mas o vírus, além dele ser sensível a esses desinfetantes, a amônia, a álcool, ele também é sensível a altas temperaturas. Então, flambar os locais, fazer a vassoura de fogo, é muito eficaz para eliminar o vírus do ambiente. Gente, essas são as referências que eu usei para montar esse trabalho. E agora eu deixei um outro espacinho para vocês tirarem as suas dúvidas. Então, eu queria que vocês comentassem comigo, se vocês têm algum comentário a fazer sobre o trabalho, se vocês têm alguma pergunta sobre a doença. Sophie, tem umas perguntinhas aqui, eu vou preparar aqui para você, tá bom? Deixa eu abrir aqui. A vacinação contra a sinomose deve ser feita de quanto em quanto tempo? E eu não sei se você está falando, eu não estou conseguindo ouvir de novo. Tá, você tá conseguindo me ouvir? Ah, desculpa. Não? Agora que eu consegui ler ali a pergunta. Conseguiu? A vacinação contra a sinomose, ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? Bom, gente, no início, quando ele é filhote, a gente tem o protocolo, né, de 3 a 4 doses da vacina. Mas depois, o recomendado seria fazer um reforço anual. Então, todo ano ele tomar a polivalente para prevenir a sinomose. Tem alguns casos, quando ele, por exemplo, vamos supor um cachorro de apartamento, não costuma sair muito, não costuma ter contato com outros cães, a gente recomenda essa distância de vacinação de até 2, 3 anos no máximo. Mas o ideal, o recomendado de todos os veterinários é vacinação anual para reforço. Deixa eu ver aqui se tem outra. Doutora, você gosta de dar alguma alimentação especial para esses pacientes? Depende muito do caso. Aqui na clínica, por exemplo, a gente não interna animais com sinomose, porque a gente não tem um local adequado, né, para essas doenças muito contagiosas. Então, a gente não interna, a gente faz o tratamento em casa. Mas se é um animal que não está querendo se alimentar e é necessário a passagem de sonda nasogástrica, é muito indicado essas alimentações mais nutritivas, que nem o recovery, o vet care. Fazer essa alimentação na sonda auxilia bastante nessa parte imunológica. Mas eu costumo falar, a gente não precisa... aqui, pelo menos, a gente atende uns tutores com uma condição mais baixa, mas não precisa gastar muito dinheiro com essas alimentações. Se ele tiver com apetite, fornece a ração direitinho, adiciona no meio da ração um frango cozido, uma carne cozida sem temperos, né? Só um pouco de sal ali. Vamos nutrir esse animal da melhor forma possível. Então, se tiver condição, recomendo bastante o vet care, o recovery, que é muito nutritivo. Senão, a gente tenta introduzir ovo, carne, focar mais em proteína nessa alimentação, para ele se fortalecer. Boa noite. Em casos de sequelas neurológicas, quais são os critérios clínicos que você utiliza para indicar a eutanásia? Gostei muito dessa pergunta. É complicado quando chega nos casos neurológicos, porque o animal ele tem uma regressão com o tratamento. Se for feito o tratamento correto, se a imunidade dele estiver auxiliando no tratamento, ele tem uma regressão boa. Então, já chegaram casos em que o animal tem uma mioclonia. Um caso que eu atendi, a cachorra chamava Feia, inclusive, tadinha. Ela tinha uma mioclonia que desse músculo da região facial, ela ficava mastigando o tempo todo. E causava muita ferida na boca. Ela ficava mastigando involuntariamente, então ela ficava mordendo a mucosa da boca. Quando ela chegou, ela ainda estava mais estável, ela andava com ataxia, mas ela andava, ela se alimentava. Então a gente iniciou o tratamento. Deu um certo tempo de tratamento, a gente percebeu que ela não estava reagindo bem, não estava tendo uma resposta boa, ela continuava machucando muito a região da boca, ela entrou num estado neurológico que ela não conseguia mais se movimentar. E aí, naquele momento, eu conversei com a tutora e eu indiquei para ela a eutanásia, a gente avaliou que ela não tinha mais um bem-estar do jeito que ela estava. Então, é complicado a gente falar sobre a parte neurológica, mas até se o animal já chega para você em estado comatoso, em decúbito, não consegue levantar, quando ele levanta, ele cai, ele urina, ele defeca nele mesmo, ele não é um quadro que provavelmente vai ter uma evolução boa, não tem mais interesse na alimentação, ele está alheio. Nesses casos, eu indicaria, sim, a eutanásia. Antes disso, eu sempre converso com o tutor, você está disposto a tentar?
a gente tem que ter essa conversa com ele, porque às vezes é uma pessoa também que vai, né, desculpa falar desse jeito, mas vai largar o animal ali no quintal e não vai cuidar dele. A gente tem que saber diferenciar que tipo de dono que cuida e dono que não cuida, porque não compensa deixar o animal em sofrimento se ele não for realmente ser responsável com isso. Então, quando é um sinal neurológico, mas o animal ele consegue andar, ele consegue ir ali para fazer o xixi, ele tem interesse, ele tem fome, eu sempre tento, sempre recomendo tentar o tratamento. Agora, se é um caso muito mais debilitado, onde ele não consegue levantar mais, eu prefiro conversar sobre eutanásia, dependendo de cada tutor, para não manter esse animal em sofrimento. Quais principais desafios você observa no manejo clínico da sinomose no dia a dia? Olha, eu acho no manejo clínico, eu não sei, eu acho que os desafios maiores que a gente encontra é como lidar com o tutor com isso e como lidar com a resposta do animal também. Sinceramente, eu não tive casos que eu auxiliei no tratamento da sinomose de animais vacinados, de animais mais com um sistema imunológico mais forte. Normalmente o que chegou para mim aqui na clínica foram animais sem vacina, animais resgatados de rua, ou animais que não tinham muito cuidado em casa, então o sistema imunológico estava muito debilitado. E o meu maior desafio foi isso, porque por mais que às vezes fosse um tutor que tentasse o tratamento e falasse, não, vamos tentar, vai dar as medicações corretamente, ele não respondia da forma como a gente gostaria. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta do jeito que você queria, né, do jeito que você pensou, mas o maior desafio que eu encontro é isso, é pegar um caso de início, pegar um tutor preocupado que trouxe logo no começo da infecção para a gente iniciar o tratamento sem acometer neurológico. Eu nunca tratei uma sinomose que não tinha acometimento neurológico. Então, acho que é isso. Meu maior desafio. A questão da patinha ficar ressecada. Isso é só da sinomose ou pode acontecer em outros casos também? Não é só da sinomose, não é patognomônico que a gente fala, que é quando é exclusivo da doença. Esse ressecamento da pata, ele pode vir de outras doenças, mas o que causa ele é tanto o ressecamento quanto tem alguns casos, eu não tenho uma foto para mostrar, que o coxim do animal, ele fica muito aumentado de tamanho. É a hiperqueratose mesmo, é esse excesso da produção de proteína que vai causar isso. Então, isso não é exclusivo da sinomose, pode ser só uma normalidade do animal mesmo, de ter essa produção excessiva de proteínas, e pode também estar associada a outros casos. Até desidratação, tá? Até a desidratação leva esse ressecamento do coxim, da focinho. Qual foi o caso mais difícil, desafiador que você já acompanhou? Gente, o que mais me marcou foi o que eu comentei com vocês, que foi o da feia. Desculpa, gente. Foi o caso que mais me marcou, mas não foi o mais desafiador. O mais desafiador foi alguns casos que eu peguei em emergência. Então, aqui na clínica, de vez em quando a gente fica escalado na emergência e a gente atende esses casos emergenciais e depois o tutor vem agendar consulta. Então, eu não consegui acompanhar o processo. Mas os piores sempre foram os que eu encontrei na emergência, que o animal já chegava em estado praticamente comatoso, em decúbito, sinal neurológico muito agravado. Peguei vários casos com mioclonias e, por incrível que pareça, nunca gravei nenhuma, que eu fiquei procurando na minha galeria se eu tinha um vídeo para colocar aqui nesse trabalho. Esse vídeo não é meu, eu nunca gravei, mas vários aparecem aqui com mioclonia. E a maioria, sendo sincera para vocês, acabou sendo eutanásia. Mas teve alguns que a gente passou o tratamento, inclusive tem uma recente que ela estava com uma associação de erliquiose também, junto da sinomose. Então, eu passei para ela todo esse tratamento e a tutora se disponibilizou, ela falou que ia fazer o tratamento correto e ia vir agendar uma consulta para a gente acompanhar. Esse caso, ela tinha de alteração neurológica, só a mioclonia mesmo, era mais em região do rosto também. Pegava bem aqui no começo da cabeça a pulsação. Mas só isso, o resto dela era mais de trato respiratório, ela tinha muita secreção nasal, ocular, então eu fiz uma associação de antibióticos para tratar a erliquiose também, e ela foi para casa. Eu acredito que ela tenha reagido bem com a medicação, eu vou até buscar
para me informar depois se ela voltou realmente para consulta. Qual o erro mais comum no tratamento para sinomose? Que nem eu estava falando para vocês, eu acho que o uso de antivirais e imunomoduladores, eles podem ser um erro muito grande, dependendo da fase com que você usa. O antiviral, independente da fase, não é recomendado. Eu li, inclusive, enquanto estava fazendo esse trabalho, eu li alguns artigos que usaram o antiviral para auxiliar no tratamento. Mas, sinceramente, eu não acho que isso seja bom. Eu acho que, na minha opinião, não é indicado para auxiliar no tratamento da sinomose. Ele só vai causar mais preocupação para a gente da parte final do fígado do que aliviar. O que acontece? O antiviral, uma das principais funções dele é evitar a replicação. Quando o animal está com a sinomose e ele já está com sinal neurológico, com sinal clínico no geral, significa que esse vírus já está muito replicado no organismo. Então, não tem muita eficácia para a gente. A gente entra com um antiviral para evitar a proliferação, já está proliferado. Tem uma toxicidade absurda de rim e fígado, a gente não quer prejudicar mais os órgãos desse animal que já está tão acometido, sabe? Então, eu acredito que o principal erro seja esse, a associação no tratamento com antivirais e imunomoduladores. Em questão das vacinas antiéticas, como podemos orientar os responsáveis sobre a importância da vacinação ética? Gente, eu não tenho muito segredo, assim, pelo menos comigo, todas as vezes que eu conversei com os tutores, eu sempre pergunto, né, se o animal ele é vacinado, aí ele me fala se tem vacina, se não tem, aí eu pergunto, ele é vacinado só da raiva, que toma em campanha de prefeitura, ou ele tem a vacina da polivalente também? Aí, quando ele me fala da polivalente, eu pergunto, né, o senhor levou para fazer a vacina em clínica veterinária ou em casa de ração, agropecuária? E aí, quando eles falam que foi em casa de ração, eu só oriento eles, eu explico para eles que não é a vacina que a gente indica. Sempre informo eles para, quando for pensar em vacinação, sempre procurar uma clínica veterinária, porque compensa. Eles falam, né, eu nem sei, na verdade, se isso é verdade, mas eles falam que em clínica veterinária o preço da vacina é maior. Mas eu falo para eles justamente porque compensa mais. Você dando a vacina antiética, que é de casa de ração, é basicamente como se você não tivesse feito. Então, você gasta aquele dinheiro por uma coisa que não funciona. É melhor você investir, gastar um pouco mais numa vacina ética de clínica veterinária, né? E garantir que seu animal esteja com a imunidade fortalecida. Mas é bem tranquilo de explicar isso para eles. Eu falo dessa forma, normalmente eles entendem bem. Você recomenda o uso de quais vitaminas para um cão com sinomose? Eu coloquei ali na parte do tratamento um complexo de vitaminas, principalmente do complexo B. A gente costuma associar bastante, então, a B1, a B2 também, que eu não coloquei, B6 e a B12, principalmente por elas terem a participarem dessa regeneração dos nervos. Então, faço um xarope de farmácia manipulada com todas essas vitaminas do complexo B e adiciono também a vitamina E e a vitamina C, que são antioxidantes. Outra coisa, gente, que é importante também, eu não coloquei nos meus slides, mas ajuda bastante também, associar o ômega 3. Porque o ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória que funciona muito bem para o sistema neurológico. Então, seria até interessante nesse xarope, né, de manipulado, associar essas vitaminas, complexo B, vitamina E, vitamina C, junto com o ômega 3. São as que eu mais indico. E a acetilcisteína ajuda? Bia, me desculpa, eu não vou saber te responder essa pergunta de forma certinha, porque eu não cheguei a estudar a acetilcisteína no tratamento da sinomose. Eu vou ficar te devendo uma explicação melhor dessa pergunta, eu posso pesquisar depois, talvez mandar para as meninas te encaminharem essa resposta, mas durante os estudos que eu fiz, os tratamentos que eu participei aqui na clínica, a gente não associa a acetilcisteína. Só não vou saber te explicar direitinho o motivo, tá bom? Me desculpa. Se o responsável tiver outros animais, quais cuidados indicados para a quarentena? Isso é uma pergunta importante, porque se ele tiver outros animais que já estão há muito tempo em contato com o animal contaminado, às vezes a quarentena não vai servir de nada, porque muito contagioso, contamina de forma por aerosóis, então às vezes o animal não precisa nem estar junto ali lambendo o outro, às vezes só o contaminado espirrou, ele já pegou ali de uma certa distância. Então, se já tem um contato
frequente com um animal contaminado, às vezes a quarentena não vai ser útil. De qualquer forma é bom, né, para evitar. Vamos supor que por sorte os outros animais ainda não pegaram, então faz sim, separa esse animal contaminado, mas tem que ficar de observação nos outros animais, porque muito provavelmente eles já pegaram a doença também. Agora, quando é um animal novo, né, que a pessoa acabou de resgatar, acabou de adotar, eu não recomendaria ficar na mesma casa. Se você tiver como levar esse animal para um outro local até ele fazer todos os exames, melhor. Agora, se não tem um outro local, uma maior distância possível. Por exemplo, coloca esse animal bem longe, deixa o seu animal trancado dentro de casa, coloca ele mais num canto mais longe possível. Sempre se limpe direitinho depois que você mexe de um para mexer com o outro. E você vai precisar tomar muito cuidado com a higienização. Limpar o local, o ambiente ali todos os dias, com amônia, com água sanitária. Eu indico dessa forma essa quarentena com animais novos e animais que já estão em contato e um positivo para sinomose. Tem que ter esses cuidados de limpeza, principalmente. Pacientes com mioclonia, tem chance real de recuperação ou apenas controle? Pacientes com mioclonia têm pouca chance de reverter por completo. O caso dessa cachorra que eu estava contando para vocês, que tem a mioclonia, até o último momento que a gente tentou o tratamento, ela não tinha revertido esse movimento involuntário. Então, normalmente é uma sequela que o animal acaba ficando para a vida dele. Com a associação com fisioterapia e acupuntura, isso melhora a ponto de não atrapalhar na vida dele. Mas, provavelmente, esse animal vai ter esse tique, né? Não é um tique, né? Essa mioclonia para o resto da vida. Animais vacinados podem desenvolver formas atípicas da doença? Quando o animal é vacinado, ele pode sim se contaminar com a sinomose, porém ela vai agir de uma forma diferente. Ela vai acontecer aquele contato inicial, né, onde ela vai para os linfonodos regionais, mas o sistema imunológico dele fortalecido já vai acabar com a viremia ali. Então, o máximo que costuma acontecer é chegar na viremia primária, que é quando ela entra mais no sistema imunológico. Mas não chega a acontecer a viremia secundária, quando a vacina é efetiva, né? Então, eles podem desenvolver a sinomose sim, mas ela não costuma ter progressão no organismo. E o uso de células-tronco para o tratamento das sequelas. Muito interessante sua pergunta, Bia. Eu nunca acompanhei um caso, acho que principalmente devido ao custo, né? Porque o meu aprimoramento está sendo numa clínica pública, então a gente costuma pegar mais tutores que não têm condições financeiras para fazer esses tratamentos mais caros. Então, eu nunca nunca cheguei nessa fase de tentar o uso de células-tronco. Eu acho que seria muito interessante a tentativa, mas eu, sinceramente, não sei se chegaria a eliminar por completo. Eu acho que a sequela é uma coisa que sempre vai estar presente no animal, sempre se chegar, né, a ter sequelas. Eu acho que sempre vai existir. O que a gente pode fazer é amenizar. Então, é muito interessante. Eu não tenho essa experiência, não conheço também alguém que teve essa experiência, mas eu acho que vale a tentativa se o tutor estiver disposto a isso. Doutora, eu queria saber se, enquanto ainda está tentando o diagnóstico do paciente, tem alguma doença que dá para confundir bastante com a sinomose. Tem várias, porque enquanto ela não atinge o sinal neurológico ainda, ela pode ser confundida com muita coisa. Ela tem sinal respiratório, ela tem sinal cutâneo. Você vai olhar para um cachorro com sinomose, você vai falar, nossa, ele tem cara de leishmaniose. Até a anemia ela pode chegar a desenvolver, então... Inclusive, gente, eu coloquei isso nos slides, eu não lembro se eu comentei com vocês. Uma parte importante do diagnóstico é avaliar o hemograma. O hemograma, o que ele mostra pra gente? No começo ele vai mostrar uma linfopenia. Então, como ele ataca linfócitos, cai os linfócitos, tem uma linfopenia. Pode evoluir para uma leucopenia, né, que é no geral ali tudo baixo. E ele também pode mostrar anemia e trombocitopenia, porque atinge a medula óssea, né? Então atrapalha na produção ali de massas, de plaquetas. Então, também a gente pode confundir com doença com a erliquiose, anaplasma, babésia. Tem várias coisas que se parecem com a sinomose. A gente abre o olho mais para isso quando o animal começa com o respiratório, vai para gastrointestinal, aí a gente já se atenta um pouco mais. Histórico também, né? Se ele teve contato com o animal contaminado. E principalmente se ele tem sinal neurológico. Aí a gente já
se atenta mais para a sinomose, mas confunde bastante. Na fase neurológica, não usa prednisolona em dose anti-inflamatória para diminuir o edema cerebral? Pode usar também, que também é uma coisa importante para a gente associar esse anti-inflamatório. Realmente eu não coloquei nos meus slides esse anti-inflamatório, mas a gente usa bastante, eu já usei, auxilia sim e é recomendado em dose anti-inflamatória sim para o tratamento. Até porque causa, né, realmente uma inflamação generalizada, é importante. Sophie, tá me ouvindo? Oi, Sophie, tudo bem? Você tá me ouvindo? Oi, Sophie, tá ouvindo? Acho que não. Gente, eu acho que de novo tô tendo problema, não tô conseguindo escutar. Não sai som aqui pra mim. Eu acho que eu vou tentar sair e entrar de novo. Será que é melhor? Gente, só um minutinho, eu vou tentar sair e entrar de novo pra ver se volta o som pra mim, porque eu não tô escutando. Pessoal, a Sophie, ela tá tendo um probleminha de comunicação aqui, porque ela não consegue escutar a gente falando com ela. Mas eu já vou avisando para vocês, tá? Para vocês irem vendo que a gente já lançou a palavra-chave para vocês que se inscreveram para conseguir o certificado. A palavra-chave prevenção. E aí vocês vão no QR Code que tem aqui na tela e preenchem o formulário. Se eu não me engano, lá vai estar pedindo o nome, o e-mail de vocês e a palavra-chave. Deixa o e-mail bonitinho porque fica mais fácil para a gente enviar o certificado para vocês, tá bom? Enquanto isso, a Sophie vai tentar entrar aqui de novo para ver se ela consegue conversar entre a gente para ela se despedir de vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado bastante da palestra. A Sophie é uma doutora muito que dá muito orgulho da gente acompanhar a rotina dela. Então, é isso. Oi, Sophie, tá ouvindo? Gente, ainda não tô escutando, tá tendo realmente um problema aqui. Não tô conseguindo. Nossa, não sei o que tá acontecendo. Não sai som.
Gente, eu não tô conseguindo escutar. Realmente aconteceu um problema aqui que eu não tô entendendo o que. Não consegui reativar o som para escutar as meninas. Me desculpa, eu queria muito, né, ouvir vocês, se vocês têm algum outro comentário, mas eu não tô conseguindo escutar mesmo. Então eu vou agradecer vocês por terem assistido. Eu fiquei muito feliz porque teve bastante pergunta. Eu fiquei muito feliz com isso. Me desculpa se eu não consegui responder vocês direito, se alguma questão eu não consegui esclarecer direitinho. Mas muito obrigada por terem assistido. Eu fico muito feliz também pelas meninas da LACME por ter me chamado para participar dessa palestra. E muito obrigada, gente. Boa noite. Me desculpa realmente esse problema de eu não estar conseguindo ouvir as meninas. Mas muito obrigada. Tchau. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje. E esperamos que a gente espera que vocês possam participar das próximas e também dos nossos eventos presenciais, que a gente gosta bastante de ter vocês ali. É isso. Boa noite a todos e muito obrigada.